Muito bem, gente. Hoje no nosso canal aqui do YouTube estou recebendo um cara que tem nome de herói. Jones, Pex Jones. Pex Jones, obrigado por você vir aqui falar de segurança pública, da sua experiência. Você que tem um currículo incrível que daqui a pouquinho eu vou tentar traduzir para vocês. Mas não tem como começar sem explicar o seu nome. Né? Pex Jones Silveira. Pex Jones era um cowboy, não era? Meu pai tirou de um filme de cowboy. Isso é criatividade. Para ser criativo como cearense, eu tô para ver. Eu sou brasiliense com muito orgulho, filho de nordestinos. Meus pais foram construir Brasília e eu nasci em Brasília. O Juscelino Kubitschek, para incentivar os candangos, naquela época ele tinha muito filme, muito cinema. Então ele ouvia muito falar do tal do Gregory Peck, do Buck Jones. Isso. Então Pex Jones, cearense criativo, vou inventar o Pex Jones. Mas eu descobri depois um pouco, eu sou policial federal, que é coisa mesmo de nordestino e especialmente cearense, né? Numa grande operação nos anos 2000, eu encontrei numa mesma equipe o Dennis Wayne, que é um delegado nosso lá no Ceará, o Jesse James, lá do Piauí. Caramba! E o Washington Clark, de Minas Gerais. E Peck Jones compunha o restante da equipe. Então, Dennis Wayne, Jesse James, Washington Clark e Peck Jones. Isso era uma equipe ou uma pegadinha? Não, uma equipe de policiais federais. É mesmo? Olha aqui, gente, ó. Atualmente, quando a gente está gravando essa entrevista para o YouTube, o Pex Jones é subsecretário de Educação, Valorização e Prevenção da Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi adjunto da Polícia Federal na Embaixada do Brasil em Washington para o período de maio de 2011 até 2013. Entre julho de 2013 e agosto de 2014 foi assessor especial do secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Depois, superintendente de prevenção entre agosto de 2014 a 2015. É vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas tem muito mais. Também atua como especialista acadêmico junto ao programa das Nações Unidas, não é? E tem muita formação internacional, experiência sobre a segurança e muitas teses interessantes. Por exemplo, quando uma pessoa olha para o cenário da violência, aparentemente sem controle, de uma cidade como o Rio de Janeiro, tão difícil, né, de se controlar. O próprio secretário de Segurança fala que é uma cidade diferente, né? A periferia das grandes cidades isola a marginalidade dentro de comunidades pobres. O Rio de Janeiro é tudo misturado. Você tem comunidades no meio da Zona Sul e tudo mais. A sua experiência diz o que sobre a violência do Rio? Qual é a diferença do Rio de Janeiro para o resto do mundo? Como o próprio secretário Beltrame fala com muita propriedade, você lembrou agora, o Rio de Janeiro é uma cidade especial. Ela é uma cidade especial porque ela não deixou de ser a capital do Brasil, né? Apesar de Brasília ser a capital oficial, política, o Rio de Janeiro ainda é a capital cultural, é a capital em que as coisas que aqui acontecem reverberam para o Brasil e para o mundo. Então, cuidar do Rio de Janeiro é mesmo que cuidar de uma criança, né, que precisa atenção especial. E eu, como brasiliense, tenho um privilégio de estar numa equipe do secretário Beltrame para analisar esse fenômeno. Hoje, quando a gente olha os dados históricos do Rio de Janeiro, de alguma maneira a gente pode se orgulhar da gestão do secretário Beltrame, porque em 2006 o índice de taxa de violência por 100 mil habitantes era de mais de 40 mortes por 100 mil habitantes. Hoje ainda está alto, mas estamos aí numa faixa de 26 por 100 mil habitantes. Já chegou a 18. Infelizmente, no Brasil, o índice de mortes ainda está altíssimo. Está em torno de 40, a taxa média no Brasil. E lamentavelmente, por 100 mil habitantes. E lamentavelmente, ou felizmente, o Rio de Janeiro está em 15º. Mas o Rio de Janeiro já foi o primeiro lugar, no ano 2000. Hoje, os 10 primeiros lugares em taxa de mortalidade no Brasil por arma de fogo Nordeste, é no Nordeste. E pasme, entre os 10, 11 está o Distrito Federal, está a minha cidade, que é uma população muito menor. Aquele bolsão de E pobreza. aí quando você fala aqui do bolsão de pobreza, quer dizer, é diferente da geografia, né? E você fala assim, puxa vida, então é o pessoal que vem para Brasília, provavelmente há um impacto. E aqui no Rio de Janeiro não, a convivência entre o asfalto e a comunidade, ela é permanente. O que nos aflige e o diferencia o Rio de Janeiro das demais unidades federativas é a quantidade de armas de guerra
Em 2006, 40 mortes por 100 mil. Isso aqui no Rio, uma referência do Brasil. No mundo, como é que é? Para a gente ter uma ideia. Na Alemanha, nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia de o que Os de países grandeza. europeus não chega a 6 por 100 mil. É a isso. média mundial, 6. Se passar de 2 dígitos já é quase que um cataclismo, é guerra. Uma outra coisa, Pérez, você que conhece bem segurança, é verdade que a grande tragédia da segurança pública são casos investigados e resolvidos muito pequenos comparando com o primeiro mundo? Tipo, de cada 100 crimes, quantos da percentagem são desvendados, são resolvidos no Brasil? A impunidade, nós estamos falando da impunidade, né? A sensação de impunidade, ela causa essa percepção na sociedade dizendo o seguinte: olha, vale a pena cometer crime. E o que nós queremos investir, o secretário Beltrame tem investido e do perfil dele, da equipe dele, é investir em inteligência policial, investir em qualificação policial, para que os resultados possam ser melhor elaborados, para ser entregues com maior qualidade. O grande problema, infelizmente ainda no Brasil, é que nós temos um investimento baixo ainda na qualidade da formação desses profissionais. Mas, por exemplo, quando se criou aqui a divisão de homicídio no estado do Rio de Janeiro, nós saímos de um percentual de 2% de resolução de homicídios e em menos de um ano já estamos em 35%. Que é baixo ainda. Ainda perto da Europa, muito né? baixo, ainda muito baixo. Mas é um indicador de que estamos caminhando no caminho certo e é por isso que eu queria parabenizar a Polícia Civil, especialmente a divisão de homicídios e o Dr. Veloso, nosso chefe de polícia, pelo excelente trabalho que a Polícia Civil está fazendo aqui. Tem correntes políticas que acham que a Polícia Militar fracassou, que tem que acabar a Polícia Militar no Brasil. Qual é a opinião de um especialista em segurança? Você, Pex. Antes de falar em desmilitarizar, em acabar com a polícia, nós precisamos pensar, e o secretário Beltrame faz exatamente essa pergunta: o que vamos colocar no lugar? E o que faremos com 50 mil profissionais, homens e mulheres, né, que nós escolhemos ser os nossos policiais, dizendo assim: a partir de amanhã você não precisa mais vir. Isso não é assim. Não se muda numa página, como se muda uma página de livro. Nós temos que mudar, na verdade, a cultura do povo brasileiro, é a cultura do profissional. Talvez desmistificando as grandes dificuldades que a Polícia Militar tem na rua. Porque o policial militar no Brasil, ele não é apenas policial militar. Se você pegar o que ele faz no seu dia a dia, ele atende, em 60% dos casos, ele atende ocorrências de saúde, problemas de parto, problema que não tem nada a ver com segurança pública. E aí ele acaba sendo o pai da comunidade. Você defende a tese de que o grande problema da violência é o número de armas na mão da população, da marginalidade. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso. As armas, elas são o fator ou o gatilho que provoca o dissenso na sociedade. Uma morte, ela resulta na ruptura de famílias, da família que perde o seu ente querido e também da família daquele que vai preso. Nós retiramos aí 2 entes da sociedade, um que não volta mais e um que vai voltar. E nós não temos aí uma especialidade que não é coisa de polícia, que talvez seja de saúde, da psicologia, da educação, de como tratar esse cidadão que cometeu esse crime. Então, nós da segurança pública entendemos que o maior mal da sociedade contemporânea, principalmente a brasileira, são as armas. Nós temos que nos educar para pensar que a vida vale muito e que nós precisamos pensar, enquanto coletividade, o que fazer para substituir a arma de fogo por um livro, por uma sociedade mais amena, porque nós resolvemos, infelizmente, como sociedade, as nossas contendas pela briga. Você que convive na área de segurança, por que o policial vira policial? Ele sonhava quando era pequeno ser bombeiro, ser policial, ele está idealizando, ele acha que é diferente do que a realidade mostra. Por que o cara vai ganhar aquele salário, arriscar, trabalhar daquelas condições, pela sua experiência, pelo convívio, conversando com policiais? Vamos lá, tem uma pesquisa. Tem idealismo? Tem muito de idealismo, mas assim, nós temos uma pesquisa, logo quando começaram as UPPs, e por que os novos policiais queriam vir para a Polícia Militar. Aí tem no próprio questionário respondido pelos policiais que entraram naquela época, lembre-se que era uma geração que vem logo depois do Capitão Nascimento. Então tem um personagem por trás disso, tem toda uma história atrás disso. E nós precisamos mitigar isso, porque o cinema, o livro, são peças culturais que precisam ser trabalhadas na realidade. E ele não pode transportar isso para a realidade.
Então eu acredito que no Rio de Janeiro em especial houve uma entrada muito por esse viés do Capitão Nascimento. Você fazia uma enquete, onde é que você quer trabalhar? Para os policiais novos, não, eu quero ir para o BOPE. Por quê? Capitão Nascimento. Então agora outros policiais, na grande maioria, não tenho dúvida, conheço muitos aí que vêm pela vocação, vêm pela inspiração e representam muito bem as suas instituições. Chegando ao final já aqui, o PEX, da área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, pela sua experiência ao longo de muitos anos com o secretário Beltrame e depois do advento das UPPs. Neste momento que nós estamos gravando essa entrevista, a UPP fracassou? O projeto de UPP, nós inclusive sugerimos ao secretário que a gente possa deixar escrito todo o programa e toda a metodologia, porque a metodologia e o programa são propostas exitosas. O que talvez tenha faltado neste momento é aquilo que o secretário sempre falou ao longo dos anos, né? É mais uma pegada social, mais uma pegada assim de outras áreas, só a polícia não resolve, educação, cultura, assistência social, isso tudo tem que vir para e passo, tem que vir ali aliado, ombro a ombro. Não é só com polícia e cacetete, não é só com armas, não é só com spray de pimenta que a gente vai resolver o problema de sociabilidade, de dificuldades econômicas e etc. Muito bem, e agora, PEX Jones, vamos ver você pessoalmente, o que você pensa, o que você sente. Se você não fosse você, o homem da área de segurança, de formação da Polícia Federal, quem você gostaria de ser? Eu gostaria de me espelhar muito na figura do Papa Francisco, né? Talvez um eclesiástico, até porque eu já fui seminarista. Muito bem. Uma data importante na sua vida? Como eu falei, eu gosto muito da Polícia Federal e devo tudo que sou como profissional, então eu lembro da minha data, 16 de novembro, que é o dia que eu comecei na Polícia Federal. Um time de futebol? Flamengo. Botafogo? Não, Flamengo. Não, Flamengo. Mas você não é de Brasília, rapaz? Tinha que ser brasiliense. Mas em Brasília, o que se passava era a Rede Globo de televisão passando o Campeonato Carioca. Aí você tem que optar pelos um dos quatro. Você sabe que eu tenho uma tese que o Flamengo tem essa torcida toda, viu, Zé? Porque na época do aquele canal 100, o interior inteiro a gente era colonizado pelo Flamengo. Todo mundo ia ver um filme, era obrigado a ver o canal 100, Zico, fazer... Só tava o jogo do Flamengo, pô. Né? Exatamente. Uma coisa desagradável. A mentira. O melhor lugar do mundo. Lugar em família. Uma música. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Um palavrão. Puta que pariu. Uma pessoa que você ama. Minha esposa, Daisy. Uma pessoa insuportável. O mentiroso. Um prazer. Estar em família. E um filme. Dança com Lobos. Ah, boa. Com Costner. Kevin Costner. Kevin Costner. É um filme histórico. É legal. Eu gosto muito de filme histórico. Aquela época da colonização. Colonização norte-americana, Fala dos índios, cavalaria, isso é muito bom. PEX Jones, muito prazer, muito obrigado, sucesso. Você é uma figura. Muito obrigado. Obrigado.